Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante que é a arte rupestre, ou seja, as expressões artísticas feitas pelos nossos antepassados há mais de 37 mil anos antes da Era Comum, tá certo? O período em que eles viviam era conhecido como Paleolítico Superior, ou seja, o período da Pedra Antiga. Vocês sabem que paleos vem de antigo e litos vem de pedra. Pedra antiga por quê? Porque eles tinham que lascar a pedra para fazer utensílios como lanças e como facas para cortar os seus alimentos. É o período conhecido como o período da pedra lascada. E nesse período que eu falei para vocês, o homem das cavernas ele fazia muitos tipos de arte. Pois é, o homem das cavernas ele desenhava, ele pintava, ele esculpia e ele dançava muito antes de desenvolver a sua escrita e a sua fala. Ele só fazia alguns sons onomatopeicos, tipo... Entenderam alguma coisa? Não, nem eu. Pois é, por isso que ele desenhava, por isso que ele pintava, por isso que ele fazia as suas esculturas. Isso era demais, pessoal. E aonde ele fazia esse tipo de coisa? No interior das cavernas. Pois é, o homem nesse período, ele era um homem nômade. O que isso quer dizer? Ele não era que nem a gente nos dias de hoje que ficava sentadinho na cadeira, que tinha uma casa, né, que a gente pegava a comida dentro da geladeira e fazia a nossa comida no fogão. O homem, ele percorria, né, as planícies em busca de terras que trouxessem melhores condições para ele viver. E ele era um caçador e um coletor. Portanto, ele tinha que caçar sua própria comida e ele coletava frutos, coletava vegetais para ele consumir e poder se alimentar. A caverna, nesse contexto, ela surge como algo sagrado, onde esse homem das cavernas ele justamente entrava para se proteger dos predadores que, de certa forma, queriam caçar a nossa espécie. O Homo sapiens, subespécie Homo sapiens sapiens, que é a nossa. Tá certo, pessoal? Qual era a função dessa arte rupestre que o homem fazia no interior das cavernas? Tinha uma função muito diferente da arte nos dias de hoje. Se a arte nos dias de hoje ela tem uma função relacionada à estética, à beleza, a arte de mais de 37 mil anos antes da Era Comum tinha uma função ritualística, tinha uma função religiosa, tinha uma função de comunicação. E eu vou explicar isso para vocês. Primeiramente, tinha uma função ritualística e religiosa. Por quê? Porque de certa forma era uma maneira do homem ele se comunicar com tudo que rodeava, né? Todo o sagrado, todas as coisas que ele de certa forma não compreendia direito. Por isso ele desenhava e ele pintava. Quais os principais temas que esses homens faziam no interior das cavernas? Eram temas como, por exemplo, esses aqui, ó. Temas de animais relacionados à caça, temas relacionados à reprodutibilidade, temas relacionados à fertilidade das terras, onde eles teriam mais alimento ou não, tá? A função ritualística e religiosa está muito na relação que esses homens tinham com esses desenhos que eles faziam, por exemplo, né? Vocês vão ver que nesses desenhos tem várias marcas, né, de azagaias, né, várias marcas de lanças, porque justamente eles desenhavam e depois eles atacavam o próprio desenho, como se de certa forma eles quisessem que a caça ela se concretizasse na vida real deles, tá certo? Uma forma de comunicação também, porque como eu falei para vocês, o homem ele ainda não tinha desenvolvido nenhuma forma de fala ou escrita, portanto, as expressões artísticas elas surgiram como uma forma de comunicação entre esses homens, que na verdade eles eram nômades, mas eles viviam em grupos de 20 a 30 pessoas, percorrendo as planícies e encontrando os lugares melhores onde eles pudessem caçar, se alimentar e sobreviver. Tá certo, pessoal? Do que eram feitas essas artes rupestres aqui, essas pinturas, né? Elas eram feitas com sangue de animal que eles caçavam, eram feitas com
carvão, porque eles já tinham descoberto o fogo, eles queimavam os ossos, eles queimavam algumas madeiras e alguns gravetos e utilizavam para desenhar, tá certo? Lembrando que até o fogo foi uma ferramenta muito utilizada pelo homem das cavernas do Paleolítico Superior, justamente porque era uma forma de se esquentar. Lembrem-se que o planeta estava mais frio, a gente tinha saído de uma era glacial, né? Tava muito frio, ele tinha que se esquentar e também ele tinha que se proteger dos predadores, então o fogo era uma maneira, né? Outra coisa também muito interessante é que eles utilizavam o fogo para percorrer essas cavernas aqui, que eram gigantescas, né? E aí eu posso falar para vocês das principais cavernas que nós temos conhecimento. A caverna de Lascaux, na França, tá? Caverna de Chazeux, tem que fazer um biquinho para falar, também na França. A caverna de Altamira, na Espanha, o Vale do Coa, em Portugal, e aqui no Brasil, pessoal, nós temos a Serra da Capivara, com um dos registros mais antigos de arte rupestre já conhecidos, tá certo, pessoal? Nas minhas anotações aqui é mais ou menos isso. Lembrando que o homem das cavernas ele não só fazia desenhos nem pinturas, ele fazia gravuras também, que é quando ele retirava um pouco, né, das rochas que existiam no interior das cavernas e faziam desenhos, né? E também ele fazia esculturas como a Vênus de Willendorf, que vai aparecer aqui do ladinho, né? E que vocês podem conhecer um pouquinho mais, que é uma representação de fertilidade da arte rupestre. Tá entendido, pessoal? Qual é o tema dessa aula, então, que vocês vão poder me entregar daqui a 2 semanas, tá? Eu vou deixar liberado ali no Eclésia até o dia 25. É o seguinte: essas pinturas elas eram feitas com pigmentos naturais que eles encontravam, né? Como eu falei para vocês, sangue, carvão, terra, e da terra eles faziam alguns pigmentos, utilizavam também alguns vegetais que eles batiam, né? Faziam um pigmento e depois eles iam para o interior das cavernas pintar, tá certo? Eu quero que vocês desenvolvam uma pintura rupestre utilizando pigmentos naturais, ou seja, vocês vão pegar café em casa, vocês vão pegar, pode ser urucum, pode ser aquele coloral, pode ser gelatina. Eu quero que vocês peguem pequenos pigmentos dentro de casa, né? Misturem ele, tá? Com um pouquinho de água, pode ser cola branca também, tá certo? Vocês façam esses pigmentos e depois vocês desenvolvam uma pintura rupestre e me enviem no Eclésia. Um grande abraço, História da Arte em 5 minutos, valeu!